E tem aquele clichê, né? Quem cuida de quem cuida? Né? E a gente, principalmente eu e a Mari, que somos mães, assim, a gente percebe o quanto é difícil ficar doente. Nossa, né? demais. Quando a gente tem filho, é muito difícil ficar doente. E a gente se depara, eu tenho a minha mãe, claro, mas a gente se depara num lugar de quem cuida quando a gente também fica doente. Né? Por isso que é muito importante também a rede de apoio, quando a gente fala de um diagnóstico, independentemente se é um câncer de mama ou outro tipo de câncer, é muito importante todo esse apoio que ela precisa receber nesse momento, né? Com certeza. É muito comum, acho que a Fernanda também deve perceber isso. Eu trabalho muito com rotinas, né? Consulta de rotina, os exames de rotina, rastreamento e tudo mais. E aí, toda vez que uma mulher falta um ano, que ela vem um tempo depois, a primeira coisa que ela fala, mas é que ano passado eu tive muito... Minha mãe ficou doente, meu marido não sei o quê. E aí, ela ficou em último lugar. De repente, né, todo mundo precisou dela, todo mundo teve sua demanda e ela ficou para o último plano. E o ano dela passou e não deu tempo dela vir, não deu tempo da saúde dela. E é aí que a gente fala, né, dessa importância da autoconsciência, do autoconhecimento, do autocuidado e de se colocar na própria agenda, que nem você falou. Para que não aconteça sempre isso, né? Porque daí um ano vai virando 2, vai virando 3, vai virando 4. E aí é nessa história que às vezes alguma coisa acontece, porque foi daí que a gente não pesquisou, não rastreou, não se conheceu, não se percebeu. E é aí que vem uma doença que a gente não notou antes, né? Eu acho que eu pego muito isso, como você comentou também, nesse contexto, mas dentro do que a gente estava falando, de quem cuida e tal, o que mais me chama atenção na minha prática é porque o cenário que eu atendo é sempre ali, normalmente um filho levando o pai ou a mãe na consulta, ou os avós e tal. E daí, quando é um idoso ou uma idosa que requer muitos cuidados, né? Uma demência moderada, avançada, enfim, um paciente mais debilitado, às vezes, eu não consigo nem acessar o paciente, porque o cuidador está falando freneticamente, ele está tão sobrecarregado que a consulta acaba sendo mais sobre ele do que sobre aquele próprio idoso que está sendo consultado, né? E dá vontade, assim, a gente tenta abordar, olha, se você não estiver bem, a gente não vai conseguir prestar uma boa assistência ao seu pai, à sua mãe. Então, assim, a pessoa, é claro, né, tá dando o melhor que ela pode naquele contexto, mas ela não... ela tá tão dentro do furacão ali que ela não consegue entender que ela precisa se cuidar também para que, né, ela consiga prestar uma boa assistência àquele idoso, enfim, ao filho, a qualquer pessoa, né? Se a gente não tá bem, realmente o negócio não flui. Isso é muito frequente, né? Cuidar de uma pessoa, isso demanda uma energia, assim, é muito difícil, sabe? Eu acho que só quem tá ali na pele, até eu que lido com isso todos os dias no meu dia a dia, eu tenho certeza que eu não sei nem 1% do que é a dificuldade de você cuidar de uma pessoa que precisa de auxílio para absolutamente tudo, né? Então, assim, é muito importante que todas as mulheres devem se cuidar, né? Mas quem está assistindo, né, tiver ali uma demanda como essa, é muito importante ter um acompanhamento, às vezes, psicológico mesmo, ter um hobby, não só fazer os exames de rotina, né? Mas, assim, saber da importância de você dormir bem, de você se alimentar bem, de você ter uma atividade que te dê prazer, entendeu? Eu acho que isso acaba ficando muito de lado. Às vezes, elas até se esforçam para ir na consulta anual e fazer os seus exames de rotina, mas isso é nada se você não fizer ali o autocuidado do dia a dia mesmo, O basicão, né? que funciona, Exato, né? Exato. É verdade. E eu acho que hoje em dia, o ápice da vida da mulher é numa idade onde culmina que começam a surgir vários tipos de problemas de saúde, né? Porque antigamente a mulher casava muito mais cedo, tinha família muito mais cedo. Então, a expectativa de vida era outra, né? O contexto todo era outro. E hoje em dia, se a gente está falando de uma mulher com 40 anos... É a mulher que ela está no ápice, às vezes, da profissão dela. Ela está no auge da vida dela financeira, né? Ali dos filhos ainda crianças e tudo mais. E esses 40, 50 anos são exatamente, né, o marco ali onde a gente tem que várias doenças começam a aparecer, né? Uma hipertensão, uma dislipidemia, uma diabetes e onde começam, às vezes, os nossos rastreamentos, né? E assim também, o dia a dia mudou para a mulher, né? Para todos, na verdade. Então, o tempo da mulher mudou, mas a fisiologia não. Então, a fisiologia da mulher, a idade de ter filhos, ela não mudou. E a mulher está protelando isso, tendo filhos cada vez mais tarde. Algumas optam por não ter.
Então, o momento que a mulher está vivenciando, ele está diferente, mas a fisiologia corporal continua a mesma. Então, às vezes, antigamente a gente olhava mulheres com 50 anos, eram pessoas idosas. Hoje em dia, mulheres com 50 anos são maravilhosas, né? Estão no ápice do seu corpo, aí, do seu desenvolvimento pessoal, igual a Lívia falou. Então, tudo isso tem muita relação dessa mudança de ambiente que a gente teve, mas a fisiologia corporal continua a mesma. Então, às vezes, no pico do estresse da vida da mulher, né? De profissão, de filhos pequenos, a demanda com a casa, já vem essa mudança fisiológica no corpo também, como a Lívia falou, né? Quando começa a aparecer algumas doenças. E ela está num momento de muito estresse, porque ela também está muito focada em outras coisas e acaba deixando ela para o último plano.